Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Me diz uma coisa, Lauro, como é que funciona? Eu sempre quis entender a Polkadot, eu nunca entendi esse conceito de parachains assim 100%. Eu sei que as parachains são aí blockchains desenvolvidas em paralelo à blockchain central da Polkadot, mas como funcionam essas informações, essas trocas aí entre os dados, entre a blockchain principal da Polkadot e as parachains, por exemplo? Queria saber isso. Cara, eu fiz um textinho não, uma compilação de 3 imagens ali para ajudar a entender. Tu consegue compartilhar? Eu mandei no chat privado. Se tu quiser, tu pode compartilhar a tua tela aí. Aqui também. Tá bloqueado para mim. Diz que eu não posso compartilhar. Aqui tá bloqueado? Ué? Sim. Tem não, mas não pode. Não pode. Aqui, ó. Esse é o textinho. É, isso aí. Acho que visualmente é mais fácil de entender algumas coisas, né? Então, a gente fala que a Polkadot é um metaprotocolo. Então, é interessante entender, talvez, o que ela é por meio do que ela não é. Então, tem muita gente me perguntado ultimamente, né? Tava conversando com o Orlando da Mercurius. Sim. Ele me perguntou se eu vejo a Polkadot como competidora da Ethereum e tal, né? Como uma plataforma de contratos inteligentes. Isso é um jeito interessante de entender ela. Ela não é uma plataforma de contratos inteligentes. Ela não tem contratos inteligentes. Na verdade, ela é um metaprotocolo ou uma camada zero. Então, hoje não tem nada parecido no mercado, né? Ela é uma solução bastante inovadora e robusta e que tenta atacar o trilema do blockchain de uma maneira diferente. Então, se tu descer ali um pouquinho... Explica um pouco pra galera aí o que é o trilema da blockchain aí, Lauro, por gentileza. Beleza. Então, o trilema da blockchain é basicamente a ideia de que entre escalabilidade, segurança e descentralização, tu só consegue ter 2 dos 3 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Bitcoin e Ethereum focam totalmente em descentralização e segurança. E a escalabilidade de Bitcoin e Ethereum fica para a camada 2, não fica na camada 1. A Polkadot ela tem uma abordagem diferente. Ela cria essa camada 0, que vai ser responsável pela segurança, e ela delega a parte de... Ou melhor, o contrário, né? Uma camada 1, ela delega a responsabilidade da segurança para a Polkadot, para a camada 0. Então, eu, como desenvolvedor, eu não preciso mais me preocupar tanto com a segurança e eu posso focar nos outros 2 aspectos do trilema, que é a escalabilidade e centralização, né? Sim. E isso é interessante. Eu não vou chegar ao ponto de dizer ainda, porque é muito cedo, dizer que a Polkadot resolveu o trilema. Mas ela está em busca disso. Está em busca disso e é uma abordagem bem interessante, bem diferente assim, do que qualquer outra coisa que a gente tem, né? Então, e daí, respondendo o que são parachains nesse contexto, né? A Polkadot em si é a camada 0, essa camada que provê segurança, e as parachains, elas são blockchains paralelos que se conectam à camada 0, que não precisam se preocupar com segurança, porque elas estão importando isso da Polkadot. E elas são, assim como o Ethereum, como o Cardano, enfim, elas... Então, hoje, por exemplo, um competidor... A Polkadot não é competidora de Ethereum, não é competidora de Cardano ou Solano. O competidor, na verdade, é a Moonbeam, por exemplo, que é uma parachain, que daí sim, ela é uma camada é uma L1, que daí está no mesmo patamar de Cardano e tal. E ela aí sim é uma plataforma de contratos inteligentes. Então, e cada parachain vai ter uma especificação diferente. São blockchains customizados para diferentes aspectos. Funções, né? Diferentes funções, exatamente. Exatamente. É bem interessante a gente entender sobre isso, né? Porque cada parachain, ela tem a sua determinada função, né? Explica um pouco para a gente aí, né? Porque, tipo assim, parachain fica um negócio muito complexo, assim. Às vezes a pessoa não entende que a Polkadot, ela é a blockchain e que ela provê a segurança e que as parachains provêem as funções, né? Dentro desse ambiente.
Então, cada parachain é como se fosse uma blockchain alternativa que, né, nesse intuito, ela funciona e provê uma função diferente, né? Isso, exatamente. O Ethereum foi uma grande revolução porque introduziu uma plataforma de contratos inteligentes, só que é uma plataforma de contratos inteligentes bastante generalista. Eu consigo ter NFTs, consigo ter games, consigo ter DeFi, consigo ter N coisas em Ethereum. A ideia da Polkadot é que eles apostam num futuro multi-chain, em que não apenas uma única blockchain generalista vai prevalecer, mas sim várias blockchains especializadas em coisas diferentes. Então, na Polkadot, inclusive, existe um framework, que é uma espécie de caixa de ferramentas para tu construir blockchains do zero, e tu constrói muito rápido, inclusive, coisa de um dia tu está com um blockchain pronto, coisa que antigamente levava meses, né? Sim. E tu pode ir customizando esse blockchain de acordo com as tuas necessidades. Então, por exemplo, um blockchain voltado para DeFi é um blockchain que vai ter baixas taxas, mas não tão baixas assim, para não comprometer algumas questões de segurança, porque está lidando com valores monetários ainda. Já um blockchain de games, de NFT ou de games, por exemplo, ele tem que ter taxas muito baixas e a segurança dele não precisa ser tão forte assim, e ainda mais que ela vai estar sendo compartilhada com a Polkadot. Então não preciso me preocupar com a segurança, eu posso deixar taxas super baixas para acomodar vários games. E, enfim, cada função do meu blockchain vai ser diferente, né? E hoje a gente tem casos, a parachain mais relevante da Polkadot é a Kala. Ela já está no ar, na Kusama, e ela é customizada para DeFi. Então, a gente tem coisas como, ela tem uma DEX embutida, ela tem um stablecoin, ela tem protocolos de empréstimo, ela tem todas as primitivas que a gente tem no Ethereum, com Aave, Maker, Uniswap, só que num único blockchain e numa camada codado no próprio blockchain, né? Porque quando a gente está falando de Ethereum, a gente está falando da camada essencial, da camada 1, e ainda tem uma camada de contratos inteligentes, que é uma camada intermediária, né? Então, o Uniswap, por exemplo, não é exatamente dentro do Ethereum, é em cima do Ethereum. Agora, no caso da Kala, é tudo dentro da Kala. Então, isso é muito interessante porque o blockchain ele é feito especificamente para DeFi. Você não precisa ter contratos inteligentes nesse nível. Você pode ter, mas não precisa. E você ganha algumas funcionalidades. A Kala trouxe uma funcionalidade que não existia antes, que era teórica, mas que não existia antes, que é você pode pagar o gás com qualquer token. Você usa a DEX, usa os protocolos de farm, empréstimo e tal, e paga com qualquer token que estiver disponível naquele blockchain. Então, você está trazendo uma usabilidade que não existia antes, justamente porque a gente está conseguindo codar num nível diferente, que antes não era tão simples. Sim. Ô, Lauro, e me diz uma coisa, esses projetos aí, tipo, não é a Polka Bridge que eu queria te perguntar, depois eu quero te perguntar sobre essa aí também, que tu falou, acho que foi tu que comentou que ela não é da Polkadot nada, ela não tem nada a ver com Polkadot, os caras simplesmente pegaram o nome e usaram para tentar atrair aí investidores por causa do nome. Mas eu queria perguntar sobre a Sora. Tu conhece o projeto Sora? Cara, eu conheço bem raso. Bem raso, sim. Superficialmente. Porque eles têm o tal do PolkaSwap lá, que já é uma DEX e tal, que tu já consegue utilizar. Eu acabei utilizando um pouco a DEX lá. Cara, assim, a Sora parece ser um projeto bem legítimo, o PolkaSwap parece ser um projeto legal. O problema é que teve tantos projetos usando o prefixo Polka, e alguns deles sendo scans, são projetos que não tem nada a ver com a Polkadot mesmo, que estão lá na Binance. Inclusive, o Francisco Oliveira tá pedindo aí pra gente falar sobre o Polka Rola. Eu acho que isso aí deve ser um dos esquemas aí dentro do movimento. Deve ser, cara. Polka Rola. Mas a Polka Bridge, ela é realmente um projeto que não tem nada a ver com a Polkadot? Então, essa é uma boa pergunta,
Porque tem algo... Tá ficando complexo esse assunto, né? Porque, assim, essencialmente, esses projetos eles não têm nada a ver com o Polkadot oficialmente. Mas Certo. nada impede eles de usarem o nome. Alguns deles são legítimos e estão construindo para o ecossistema da Polkadot. São parachains. A PolkaSwap vai ser dentro de uma parachain. A Polkabridge também, se não me engano. Mas tem a PolkaStarter, por exemplo, é esquisito, assim. Tipo, eu fico com o pé atrás, assim. Eles não parecem, Tá. eles não colaboram com o ecossistema, sabe?